Ai, ai, que dia bom, e o que poderia dar errado? Então, né, como eu disse, o que poderia dar errado? Enquanto isso, na masmorra... Este dragão está de folga. De folga na masmorra. E como não só de RPG vive o Goblin, venha conosco nessa jornada épica. Direto das telinhas, páginas e games. Um Masmorra D2 feito especialmente para você. Sejam bem-vindos, caçadores e criaturas da noite, ao Masmorra D2, o podcast onde mergulhamos no mundo dos RPGs, jogos, séries, filmes e livros do universo nerd. Eu sou o Dudu e se eu estivesse no universo de Castlevania, com certeza eu seria um orador usuário de magia. Olha só, galera. É isso mesmo. Então, Dudu, eu estou aqui contigo, aqui seu companheiro nessa jornada noturna, passando pelo castelo mais badalado do mundo nerd, né? E, bom, eu sou o Diogo e se eu vivesse no mundo de Castlevania, eu com certeza seria um mestre de forja, comandando criaturas da noite e tocando terror aí. Isso aí, ia ser maneiro. Preciso dizer que isso sou um pouco vilanesco? Eu acho que não, né? A gente pode deixar isso batido e a gente continuar, né? Tá bom. Monster! Eu venho tentando avisar vocês, mas assim, né? Bom, antes de mergulharmos na série, vamos dar uma olhada nas raízes deste universo fascinante e que acabou se tornando uma série animada. Antes, Castlevania é uma franquia icônica de jogos de ação e aventura que foi desenvolvida pela Konami, que teve seu início lá em 1986. Desde então, tem sido uma referência, né, no gênero de plataformas e aventuras góticas. É isso aí, galera. A gente sabe que Castlevania é um clássico. Ele já tá fazendo aí sua presença, marcando aí o seu lugarzinho nos nossos corações aí, desde o Super Nintendo e antes, né? Então a gente tem uma infinidade de jogos de Castlevania. O Drácula já tomou chicotada até dizer chega. Que toda geração de Belmonte é um chicoteador diferente pra ir lá caçar o Drácula, meter crucifixo no peito, alho na cara, jogar água benta e daí pra frente, E né? não só os Belmonts, até o próprio filho já foi lá. Até tu, Brutus, meu filho. Pra vocês verem como é que o problema familiar ali é bravo, né? Então, galera, a gente vê que no primeiro jogo da franquia a gente tem Simon Belmont, que é um membro da linhagem de caçadores de vampiros, aí os Belmont, né? Famosos no mundo de Castlevania, que tá aí numa missão pra poder derrotar o Drácula, né? Porque sim, né, galera? A gente não pode deixar livre um vampiro que gosta de estacar pessoas e colocar elas como se fossem decoração de jardim na frente do seu castelo, né? E aí, galera, a gente tem essa temática, vamos dizer assim, na época, né, muito gótica, voltada pra essa questão obscura, né? Quando isso ainda era muito legal e fazia parte de quase todas as obras da cultura pop, né? Sim. Então a gente tinha muitos filmes aí no estilo tipo Anjos da Noite aí. O próprio Matrix tem essa pegada bem gótica, bem sim. Mas isso é bem mais atual. Sim, mas até os Batmans antigos também tinha essa pegada toda lá na cidade de Gotham, né? Tudo bem escuro. Constantine. Então você tem um monte de obras ali, um monte de HQs, quadrinhos, um monte de coisa que se baseia nessa coisa desse misticismo da Idade das Trevas, vamos dizer assim, de criaturas da noite que estão assombrando a noite, né? Pra poder bagunçar o mundo mortal. E o jogo, ele ficou muito conhecido por quê? Pelo seu estilo de combate que é muito desafiador. Apesar de ser um jogo de plataforma, quase que um side-scrolling ali, né, de plataforma, você tem um combate que é muito dinâmico, com esquivas, com golpes, uma infinidade de armas ali variadas, sub-ataques e elementos de RPG, né, conforme progressão e equipamentos, que fizeram ele conseguir conquistar esse lugar, né, como, vamos dizer assim, revolucionário no mundo dos jogos no geral, né, porque, além da atmosfera sombria, dessa trilha sonora, ele tinha mecânicas que estavam muito bem embasadas e enraizadas ali, que se estabeleceram como um estilo de gênero que a gente vai falar mais à frente. Isso mesmo, realmente. Além disso, desse jogo já ter sido se estabelecido, né? Depois a gente teve o lançamento de Castlevania Symphony of the Night, em 1997, que além disso introduziu esses elementos de RPG, junto com esses de exploração, que junto a um outro jogo, o Metroid, ele serve de exemplo, então, para a criação de diversos outros jogos que levaram como classificação o nome Metroidvania, porque serviram de referência para uma nova geração de jogos
que seguem essa mesma premissa de um jogo de exploração com evolução do personagem, né? E com isso, né, esse novo jogo, o Castlevania Symphony of the Night, ele destacou então o Alucard, que é o filho do Drácula, como protagonista, né? Adicionando então uma profundidade de narrativa que também conquistou muitos fãs. É muito bacana, né, Du? Porque quando a gente fala de Castlevania, realmente aí, e no videogame, né, não tem como separar do Super Metroid, da franquia Metroid como um todo, porque eles têm muitos elementos em comum, apesar de Super Metroid ser, vamos dizer assim, uma ode espacial, né? De exploração ali espacial, com elementos de terror e sci-fi ali. A gente tem uma estrutura muito parecida de combate ativo, estilo de jogo plataforma, lateral, com equipamentos, evolução, etc e tal. Só que o que fez esse estilo combinar tudo, né? E até o nome do estilo Metroid de Super Metroid e Vania de Castlevania se combinarem aí no estilo Metroidvania. É a questão do mapa, né? O Castlevania se baseia no fato de que o castelo do Drácula ele é mutável e ele tá a cada geração, a cada momento que ele surge de uma maneira diferente. E ele tem dentro de si diversos outros, vamos dizer assim, setores, onde a gente tem Torre do Relógio, tem Biblioteca Mágica, tem Laboratório Alquímico, vamos ter ali Cemitério, vamos ter Jardim Suspenso, vai ter Fonte da Juventude, vai ter tudo quanto é tipo de tralha dentro do Castelo do Drácula, diferentes, o que faz o jogo ser muito bom na parte de exploração. Sim. Porque a cada momento você vai encontrando uma câmara nova, um segredo novo, e quando a gente fala de segredo, né, esse Castlevania tem muitos segredos ali envolvidos. Sim. Então esse fato de você ir e voltar e a cada momento encontrar um pedaço novo do castelo que você não tinha encontrado antes ou que era inacessível, criou, né, um estilo de jogo que dali pra frente foi um monte junto deles, né? A gente tem Hollow Knight, a gente tem, vamos pegar o Monster Boy, é um que eu gosto muito de jogar, Ori and the Blind Forest. A gente tem um monte de jogos atuais aí que seguem esse mesmo estilo. Fora, né, claro, todos os, vamos dizer assim, o Skull and Bones. Então, cara, tem inúmeros jogos que copiam isso e isso realmente marcou e revolucionou a indústria. Mas como a gente tá falando aqui da série animada, né, a gente fez essa menção só pra vocês terem essa ideia do quão grande Castlevania era nos jogos. Por quê? Porque a série animada conseguiu fazer ele ficar grandão também para as adaptações de jogos, né, como uma das mais bem adaptadas de todos os tempos. Além disso, é bom lembrar também que além dessa diversidade que a gente tem do mapa, dele ser mutável, a gente também tem uma combinação muito interessante de inimigos que surgem durante a exploração. Cada tipo de câmara nova, sala nova, ambiente novo vai ter um tipo de inimigo diferente, e isso também dá uma pegada interessante no jogo, porque você não está sempre enfrentando o mesmo inimigo, você vai enfrentar inimigos diferentes em lugares diferentes. Isso também ajuda a dar uma dinâmica melhor para não ficar na mesmice. É, muito bom. E aí até mesmo na série animada, nas temporadas, na primeira e na segunda temporada, você, logicamente, você não vai ter todas essas diferenciações que a gente tem, esses detalhamentos que tem no jogo, porque é uma mídia diferente, né? A série animada, ela tem que levar a gente por uma narrativa e que ela é mais limitada, não tem a nossa interação como participante ali, a não ser como ouvinte, né? Mas você consegue ver os atos ali sendo bem separados, né? Quando a gente tem o início da temporada com o Trevor e a Sypha viajando, né? Até eles conhecerem o Alucard, é mundo normal, lutando com as criaturas da noite que eventualmente escapam do castelo e fazem seus ataques aos vilarejos e tudo mais, né? E depois isso vai avançando pra Câmara Secreta dos Belmont, pra um monte de outros lugares onde a gente também expande o universo com outros vampiros que interagem, outros seres mitológicos. Então a série faz isso muito bem. Além de misturar, né? Igual o Du já tinha falado lá ali no início, né? Que a gente tem, por exemplo, na série animada, a história do Symphony of the Night, que ela é muito interessante porque ela sai um pouco do clássico vilão contra o mocinho, né? Porque a gente tem o próprio Alucard, filho aí do Drácula, decidindo ir contra os feitos do seu pai, né? Contra essa sede de vingança que ele quer pela morte da esposa dele. E isso dá uma quebrada na estrutura normal que a gente tem, né? De um, vamos dizer assim, primeiro que um vilão que, tem motivo pra ele querer tá fazendo o que ele quer. Ele teve a esposa dele brutalmente assassinada simplesmente por querer trazer a luz da ciência ali naquele mundo, né? E por resolver as coisas com a lógica, ao invés de se basear apenas na fé e força, foco e fé, né? Então, isso dá um problema ali com relação à igreja da época ali. Olá, bruxa. Que
Bom acha que é uma boa ideia queimar a esposa do Drácula viva, né? Achando que ela é uma bruxa. Achando que ela é uma bruxa. E aí eles descobrem que não, ela não era uma bruxa, mas que ela tinha um amante capirótico muito pior do que eles podiam. Muito pior do que eles podiam imaginar. E dali pra frente, malandro, é só, bom, se vocês acharam violento o Conde Drácula gostar de manter uma galera estacada como enfeite de jardim, dali pra frente, galera, o buraco é mais embaixo, tá? O problema começa a ficar meio catastrófico, nível destruição de um país. What? Então a coisa fica feia, né? E aí a gente vê a história avançando, além desses estigmas comuns, né? Com os Belmonts, com seus aliados, com seus inimigos, né? E a gente tem ali, de fato, um universo que ele é muito rico e ele atrai não só jogadores, como pessoas que, vamos dizer assim, não são boas em jogos de ação, mas por conta da história vão se envolver ali com aquilo tudo que tá sendo contado, que tá sendo dito. E a série fez isso muito bem, de traduzir esses elementos pra uma narrativa que funciona, mesmo pra um público que não conhece os jogos. Sim, muito bom. Nossa, você fez um resumo... Ah, obrigado. Tinha um tempo que o TCC não aparecia aqui, galera. Eu usei aqui a respiração do podcaster aqui de novo. Tô vendo, foi... Igual um tiro, meu Deus, né? Bom, então, ao longo dos anos, nós vemos então que a franquia Castlevania evolui, né? Introduzindo sempre novos Belmonts, novos aliados, alguns novos inimigos. Além disso, a franquia cria um universo rico e envolvente que ainda atrai jogadores, né? E fãs com essa história que é profunda, né? E sempre, cada jogo também inclui mecânicas que são desafiadoras e faz com que o jogo cada vez mais seja envolvente, fazendo que todo mundo goste, tente se desafiar ali com aquela história, né? Bom, agora vamos falar sobre a série animada, né? Que é o que a gente veio falar, né? Senão a gente fica aqui só no jogo, né? Muito bom. Que trouxe, né, esse clássico aí dos games pras telas. E a série Castlevania da Netflix estreou em 2017. Foi produzida pela Federator Studios. E essa adaptação foi escrita pelo Warren Ellis, conhecido, né, por várias contribuições nos mundos dos quadrinhos. É isso aí, galera. E a série, ela basicamente ali adaptou os eventos de alguns jogos específicos, tá? Então a gente teve ali os eventos adaptados de Castlevania 3, que é de Dracula's Curse, né? 1989, olha só, o jogo é antes até de eu ter nascido, cara, olha só. E ela pegou esses elementos também do Curse of Darkness, com alguns personagens, a criação das criaturas da noite, etc. E tudo isso misturado ali, amarrando, né, com a história do Trevor, que, bom, vamos dizer assim, né, eu acho que foi um excelente ponto de partida pra colocar um Belmont que tem muita presença e personalidade. A versão portuguesa, a dublagem ficou excelente, então a gente consegue ver que o Trevor, ele realmente tem uma voz de canastrão desgraçado mesmo. Coma merda e morra. E ele é todo errado. Quando começa a série, o cara é um bebum jogado de latrina em estábulo, caindo pra um lado pro outro, caçando demônios aí pra poder sobreviver. Pode me dar uma caneca? Vou ter algumas moedas daqui a pouco. Se matou aquela coisa desgraçada, vai ganhar uma de graça. Eu te amo. E ele termina sua série progredindo aí pra se tornar, de fato, né, um herói caçador de criaturas da noite, né? Então isso é muito bacana, como a gente vê que a história se preocupou em dar um destino pra todos os personagens. A gente vai falar mais à frente dos demais, né? O Trevor, lógico, ele é o primeiro, porque é ele quem a gente acompanha desde o início, né? E através dele vão se apresentando os outros. Mas a gente vê ele lutando contra as forças das trevas que vão, cara, tocando terror em tudo. Ainda mais, né? Vale ressaltar, né, que na série acredita-se ali que ele seja o último dos Belmont que está vivo, né? Então, os seres das trevas estão pintando e bordando ali, querendo passar a faca nele pra não ter resistência nenhuma pra tomar o reino de Valaquia, né? Eu até que entendo um pouco esse lado dele, de estar meio decadente, né? Poxa, imagine o tamanho da responsabilidade de ser o último Belmont vivo. Não, com certeza. Isso daí deve também dar um peso mental aí pra ele. Vamos dizer assim, né? O último bastião de uma linhagem inteira de caçadores, de criaturas, né? Abissais. E sem falar que tem toda a responsabilidade, né? Ele é um Belmont. Não, com certeza, né? Tem tudo isso. Apesar de que na série, nesse momento, né, galera, a gente vê a família Belmont com a sua fama meio decadente. Ninguém tá colocando muita fé de que eles vão resolver alguma coisa, fazer alguma coisa, porque eles já foram dizimados antes, né? Então ninguém dá muita ideia, né? Bom, mas o enredo começa com uma tragédia. Como o Diogo já falou ali na hora do TCC, né? A gente sabe que o Drácula perde a sua amada esposa, Lisa,
que foi executada injustamente pela igreja, porque ela era uma pesquisadora, ela via na ciência, ela conseguia entender assim, os fenômenos da natureza, estudava isso e estava curando as pessoas, né? Porque ela era quase como se fosse uma farmacêutica. E a vila começa a olhar ela com maus olhos, até que a igreja vai em busca dela, entra na casa dela e faz o que a gente já sabe que foi feito lá na época da Inquisição. Por ela ter conhecimento, ela foi dada como uma bruxa e vamos queimar, porque ela é mais inteligente que nós. Isso daí é a gente pode pegar aquele... Galera, como é que é o nome? Aquela série Encantado, que é dos mesmos criadores dos Simpsons lá, que tem no início da série que a menina vai lá e fala... Se querem ajudar os pobres, por que não derretem esse deus dourado e transformam ele em moedas? Blasfemadora! Como se atreve em trazer a lógica para a casa de Deus? Tá ligado? É basicamente isso que acontece ali. E aí, coitada da mulher, ela foi pra fogueira. É isso aí, galera. Virou carvão. É assim que se resolve os problemas, com diplomacia. A gente não vai querer estudar nada. Fenômeno da natureza é o cacete. O negócio é fogo nelas, né? É assim que pensa a igreja da Inquisição Espanhola. Mas, exatamente. Isso aconteceu na série. E depois disso, o Drácula fica de boa, tranquilo, relax? Claro Negativo. que não. Ele entra em fúria. O que fizeram com a minha esposa? E ele declara uma guerra contra a humanidade, liderando aí todas as suas criaturas para causar destruição total sobre os humanos, né? Porque, querendo ou não, ele tava ali num momento de paz com os humanos, né? Ele tava tranquilo, tava... Vamos dizer assim, que ele tava até bonzinho, né? Sim, dá pra ressaltar, porque tem todo esse arco nesse início, né? Mostrando ali em alguns episódios. O Drácula, ele era vamos dizer assim, ele se considerava um monstro recluso, e ele não tinha esperança em nada e nem em ninguém. E quando ele conhece a Lisa, ela vai, tipo, num efeito A Bela e a Fera, transformando ele em uma pessoa normal. Até o momento em que ele decide conhecer o mundo mortal e parte em viagem. Tanto que ele só não impede, né, realmente a morte da Lisa, porque ele tava longe pra cacete. Ela tinha convencido ele a viajar para conhecer o mundo. Sim. E isso acontece enquanto ele tá fora, né, diga-se de passagem. Então a gente vê essa evolução, tipo, ele tava mal pra caramba, agora estou neutro, estou quase bonzinho, mal pra caramba vezes 2, né? Então a gente tem esse gráfico aí, essa curva que vai acontecendo, e a gente vê o início da série aí com o nosso querido Drácula aí, bom, liberando a sua fúria noturna em cima de todo o reino de Valáquia, tocando terror com o objetivo de não quer escravizar, galera, é exterminar todos os humanos, tá? Diga-se de passagem. Exatamente. E aí, galera, a gente falou ali dos outros personagens, né? E agora a gente vamos entrar em detalhes quem é essa galera, né? Falando um pouquinho mais sobre eles. A gente já pincelou sobre o Trevor Belmont, né? Que é o caçador de monstros. E ele, cara, além de ser o último dos Belmont, ele é treinado em diversas artes de luta. A gente vê ele, bom, basicamente só não usando magia, né? Mas na pancadaria franca ali, na trocação franca, o bicho sabe usar tudo quanto é tipo de arma. Espada, lança, escudo, artes marciais, e soca, e usa até as próprias armas dos demônios contra eles também. Sendo acompanhado, lógico, do seu chicote aí, matador de criaturas da noite, né? Seu Vampire Killer ali, que ele pega ali mais ali na metade pro final, né? E a gente vê ele evoluindo. E nas suas andanças, ele conhece o grupo dos Oradores, né? Que são um grupo que existe no universo da série animada, né? E eles estão ali, vamos dizer assim, pra passar a história de maneira oral, né? Então eles escutam histórias, levam essas histórias sob forma de conhecimento e ensinam as pessoas de outras vilas, de outros vilarejos, ao mesmo tempo que vão adicionando, né, pessoas que não tem pra onde ir às suas fileiras ali. Muito interessante. E aí, nessa galera, a gente conhece a Saifa. A Saifa Belnades, galera, ela é uma oradora, né? Filha de um orador ali bem já experiente e respeitado, o líder ali daquela trupe itinerante que o Trevor conhece. E a gente vê que juntos eles acabam formando uma amizade um pouco inesperada, porque a Saifa, apesar dela ser uma oradora, né, e dela ter uma aparência até um pouco frágil, porra, ela é badass pra caramba. Pô, acho e que ela, mais que ele até. Ela bate de frente com tudo, e ela é praticamente uma bruxa, ela sabe usar magias elementares ali do gelo, do fogo, né, acho que raio de vez também. em
voando. Então a gente vê ela usando as suas magias, né? E o Trevor, ele aceita uma missão de ir atrás de uma câmara onde tinha um demônio escondido, né? Pra poder resgatar a Sypha que tava presa lá. Então é aí que eles acabam se conhecendo, lutam juntos ali pra derrotar a criatura e vão acabar avançando e se encontrando mais à frente da série com o nosso querido aí, descendente aí, herdeiro das trevas aí, o senhor Alucard. Exatamente. Né? Que é o filho do Drácula com a Lisa, né? Então, cara, olha só que loucura. A gente tem o caçador de criaturas da noite, o último da sua linhagem, mais uma bruxa, né, do oradora, mais o filho do Drácula, que acabam se encontrando e são os três tragados aí nessa batalha improvável pra poder tentar defender o reino de Valáquia, porque o Alucard, ele não acredita que a vingança do pai dele é justificada. Então ele quer, de certa forma, impedir ele, trazer razão, trazer juízo pra ele, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê essa história se desenvolvendo desses três aí, que vão se degladiando, vão se batendo a série inteira, criando uma dinâmica muito engraçada. Que grupo feliz nós somos. Eu vou procurar uma carroça e cavalos pra nós, e vocês dois tentem não matar um ao outro enquanto eu estiver fora. Por favor, não somos crianças. Sim, é engraçado porque realmente são três personalidades totalmente diferentes, porém tem esses conflitos, né, entre eles. Trevor sempre fica ali dando praticamente bicada com a Alucard, né? Até porque a gente tem ali, né, o caçador de vampiro e um vampiro. Sim. Né? Então a gente vê isso, mas ao mesmo tempo vai se criando uma aliança muito legal ali. E essa aliança vai culminar em um grupo muito forte, porque os três acabam sendo muito poderosos juntos. Uma força que realmente vai fazer e conseguir... Não sei se eu posso dar spoiler. Acho que pode. Talvez... vão conseguir... Fazer frente com Drácula, vamos dizer assim. Sem falar muito, dar muitos spoilers, sem estragar um pouco do contexto pra vocês que ainda podem assistir. Mas é legal, porque a gente tem ali, são três personalidades totalmente diferentes que se aliam e formam um grupo muito, muito forte. E isso é interessante de ver acontecer, porque no jogo a gente não teve isso. A gente sabe que o Trevor e a Sypha, eles formam uma aliança no jogo, porém o Alucard, não lembro se ele chega a conhecer o Trevor. Os jogos eles não exploram, porque como tem essa questão até de episódios, né? Cada jogo vem um seguido do outro. Naquela época não tinha uma ideia de continuação e de interação tão grande igual tem hoje. Hoje em dia as franquias, ainda mais de videogames, é normal você ver um personagem de um episódio interagindo com um de outra, ou até eles virando protagonistas juntos e aliados em um terceiro, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Mas antigamente a gente não tinha nem potência e nem era esse o costume para as histórias narradas, né? Então acaba que aqui é uma, vamos dizer assim, é quase que uma releitura, né? Uma nova oportunidade de você ver personagens que viveram em épocas diferentes da franquia, interagindo entre si numa história nova. E acho que foi isso que foi o ponto principal, assim, que fez a série, além de ter esse potencial muito grande, ela conseguir atingir esse potencial e transformar ele em algo incrível. Porque, cara, a gente vê lá, a gente falou desde o início, o Trevor é todo desajustado, todo maluco, todo doidão. E aí o que acontece? Ele vai sendo corrigido pela Sypha, ao mesmo tempo que, quando ele encontra o Alucard, ele começa a perceber que aquele lado obscuro que ele tanto lutava e era ensinado a lutar no seu clã, talvez não seja tão obscuro assim, tenha um pingo de bondade, de humanidade naqueles seres, né? Em alguns dos vampiros, né? Então ele começa a evoluir nesse sentido. A gente vê a Sypha sendo, acaba que o meio termo ali entre o Trevor e o Alucard o tempo todo, ao mesmo tempo que ela vai desenvolvendo suas habilidades de combate, estando com eles, porque eles lutam o tempo todo, na série inteira. E encontram dilemas morais e éticos o tempo todo também. Sim. Com, cortes de nobres vampiros sacrificando pessoas em cidade, e pessoal da igreja que se corrompeu, e a galera pobre sendo sequestrada num beco, numa favela pra poder ser transformada em criatura da noite. Então tem todo tipo de atrocidade acontecendo. E isso, isso aí. E isso vai fazendo eles se questionarem do, tipo assim, será que o monstro, ele é um monstro só por ser um monstro? Será que eu não tenho pessoas que são monstros disfarçados de pessoas aqui? Entendeu? Então isso tudo vai fazendo eles evoluírem. Ao passo que o Alucard, com a sua personalidade aí misteriosa e quase que pesarosa, né? Como se ele estivesse de luto o tempo todo pela mãe dele durante a série, né? Sim. Vocês acabam vendo que ele tá o tempo todo refletindo. Beleza, eu tô lutando pra salvar os humanos da ameaça que o meu pai tá soltando sobre eles. Mas será que isso é o certo?
ele também fica nessa jornada se perguntando se ajudá-los é a coisa certa. E a gente vê, no final de tudo, né, ele tomando a decisão correta, vendo tendo essa convivência com o Trevor e a Cypher, vendo que nem todos os humanos são os monstros também, Sim. que os vampiros também achavam que eles eram, né? Sim, isso é bem legal, porque a gente vê que eles têm tempo, né, pra ter esse aprendizado e desenvolver o que eles querem buscar, né, porque realmente é um dilema que eles acabam encontrando, né, porque a humanidade ali na série, talvez não só na série, ela tem desses problemas, né, e isso, assim, eles vão refletir muito sobre isso e pra saber, poxa, será que os humanos também não são tão monstros quanto os monstros que estão atacando, né? É, isso aí. E, pessoal, além dos protagonistas, a gente tem coadjuvantes que são muitíssimo interessantes. A gente não vai falar de todos, porque a série tem personagem pra caçamba. Muitos. Mas a gente vai dizer aqui, falar de alguns que vieram dos jogos e alguns que talvez não vieram dos jogos, né, exatamente. Mas vamos lá, a gente tem principalmente ali o Hector e o Isaac, né, que eles são mestres de forja. Eles são, vamos dizer assim, seguidores fiéis do Drácula no início da série, e eles estão apoiando ele na sua jornada. O que são esses mestres de forja na série, tá, galera? É isso aí, ó, momento informativo. Os mestres de forja na série, galera, eles têm a capacidade de trazer almas do submundo e, em corpos mortais, mortos, colocar essas almas para criar criaturas da noite. E podem ser todo tipo de monstro inimaginável que vocês tenham na cabeça. Pode ser uma centopeia gigante, pode ser um búfalo com uma baforada petrificante e couraças de pedra, pode ser um dragão, pode ser um wyvern, pode ser um fantasma, pode ser um vampiro, uma planta comedora de gente, pode ser todo tipo de coisa horrorosa. A lista é bem grande. É, isso aí. E eles, basicamente eles criam o exército que o Drácula utiliza pra atacar o terror em Valáquia, né? Então, a gente tem eles, que são personagens muito interessantes. O Hector e o Isaac, eles vêm de um jogo, né, chamado Castlevania The Curse of Darkness, que a gente mencionou ali mais cedo. De 2005. Isso, só que eles são completamente ressignificados na série. Eles não têm nada a ver com seus personagens originais do jogo. E o que é bem legal, porque esse... É bem legal pra um e ruim pra outro, mas a gente vai falar disso, Sim, vai. Mas essa mudança, né, a gente tem uma mudança bem legal, até no design de personagem. Porque, Sim. E, assim, eles ficaram bem melhores, assim, visualmente. Sim. Na série, né, mas a gente tem isso que o Diogo disse. A história de um ficou legal, porém a história do outro ficou meio... Cara. Na segunda temporada, então, e mais pra frente, a gente vê que é foda. Mas, basicamente, o Hector, que era o personagem principal e que tinha personalidade forte, era um guerreiro, poderosão e tal, ele vira um medroso e, basicamente é enganado pela vampira Carmila, que a gente vai falar mais à frente aí, a fazer as coisas dela e ainda a levar a culpa por tudo ainda e ser esculhambado, vira escravo, esse ferra todo. Coitado. Trouxa. E, por outro lado, o Isaac, que era o vilão do jogo, na série animada, ele vira um puta de um lutador badass pra caramba, que se mantém fiel ao lado do Drácula até o final, luta pra caramba, esculhamba vampiro humano, só faltou anjo aparecer na parada, desce o facão em todo mundo. Isso e aí. ele tem uma das lutas mais fodas da primeira ali e da segunda temporada, cara. Quando ele luta com a Carmila, no final da segunda temporada... Cê é louro, José. Que isso, é muito foda. Então, Ele é foda. a gente teve essa inversão. Tipo, o cara que era o herói do jogo, ele virou um personagem bem submisso. Apagado. E bem apagado, é isso aí. E o Isaac, que era o vilão raso, que não tinha profundidade nenhuma, virou um personagem com uma puta história, um background sinistro e que é fodão, né? Mas eu vou deixar o Dudu falar da Carmila aí, porque ele fala que só eu gosto de falar de vilão. Deixa ele falar de vilão um pouquinho. É isso que eu percebi. Por que eu tenho que falar do vilão? Pra gente poder desmistificar esse negócio de que só eu tenho um lado negro aqui obscuro. Ah, tá. Então, e tem a Carmila, né, que é uma vampira poderosa, tão poderosa que ela consegue desafiar o Lord Drácula. E ela fica ali agindo por trás dos panos pra tentar destroná-lo. E com certeza, depois do embate ali com os nossos protagonistas, ela ainda vai continuar agindo, né? Porque depois que o Drácula não tá ali mais, é a oportunidade dela lançar o terror. E aí é nessa que o Isaac acaba se ferrando. É o contrário. Ao contrário? Que o Hector acaba se ferrando. É porque é o Isaac que era o vilão do outro. Isso aí. Mas, e aí o Isaac acaba se ferrando e fica... Ué, Falei errou de novo!
O Hector, o nome são mais parecido, Isaac, Hector, É tem, igualzinho, né? tem um semudo ali. Tá bom. Mas aí a gente tem essa vampira aí que tem uma trupe, né? Um grupo aí de outras vampiras que estão tentando conquistar não só Valáquia, mas sim a Europa, né? Inteira. Sim. E lembrando que a Valáquia é um país europeu, tá tentando transformar praticamente os humanos em gado, porque eles querem ter a mesa farta, né? Comidinha tranquila, né? Fica lá nos seus castelinhos escondidos do sol e tá tudo certo. Eles querem fazer praticamente fazendas de humanos para poder sempre ter o que comer e não sofrer com desnutrição. Isso é verdade, porque segundo vamos dizer assim, o visual ali, todo mundo é magrão, esbelto e alto. Isso é um ponto até, inclusive, que é bom mencionar, galera. Não tem gente feia no universo de Castlevania, todo mundo é bonitão, não tem um cara arrebentado, é só os véi. Os véi lá, assim, eles são arrebentados. Mas todo mundo que é jovem, o cara é magro, alto, esbelto, maravilhoso, olhos claros. Sim, cabelos voantes. Sim, mó L'Oréal Paris. Porque você vale muito. Tal, assim, desse jeito. É. Muito bom, muito bom. Bom, os monstros são feios. Alguém tinha que ser feio, né? Pô. Mas, vamos falando de monstro, né? Os monstros, querendo ou não, eles são muito bem adaptados também. Alguns deles estão muito fiéis ao que a gente nos jogos. E alguns são até bonitos. Isso é verdade. Alguns deles ali, principalmente na última temporada, né? Eles vão evoluindo ali para umas formas até um pouco mais humanoides. O próprio Isaac e o Hector, eles têm criaturas da noite que servem eles ali, que são uma forma quase que angelical, mais humanoide e tudo mais. Mas a gente tem essa evolução também nos inimigos, nas criaturas, né, galera? Então a gente vê aí uma série que captura a essência dos jogos, né? Com essa atmosfera gótica, com seus personagens aí que são conhecidos para quem já conhece os jogos, mas que são muito ricos e rapidamente a gente consegue ter uma ligação com eles, mesmo sem conhecer esse background, e tem essa ação extremamente intensa. A série ela é conhecida por lutas e adrenalina do início ao fim. Então, além de ter essa trama muito boa, ela não te deixa desgrudar do sofá, com cada cena de ação mais bem animada do que a outra. Motivo esse também que ajudou a série a explodir no ano do seu lançamento e no próximo, né? Mas vamos seguir um pouquinho mais, galera. Expandindo um pouco mais da história, além de tudo isso, né? A gente tem aí o Drácula e a Lisa, né? Igual a gente já falou antes, que eles têm essa base emocional. A gente tem vários episódios ali mostrando a relação deles evoluindo e tudo mais, até o amor deles, e a gente sabe que temos aí o nascimento do Alucard por isso. E a gente tem também um romance também que vai surgindo da primeira pra segunda temporada do Trevor com a Sypha, que a gente sabe que isso vai se desenvolvendo ali num relacionamento amoroso e tudo mais. Isso aí, que essa coisa envolvente. Nada melhor do que lutar até a morte com alguém e sobreviver para ter laços mais profundos, mais interessantes, né? Mas vamos nessa, galera, vamos seguindo. Além disso, a série é bem fiel a esses espíritos dos jogos, especialmente nessas cenas de combate, como o Diogo disse, porque o jogo, realmente, os combates são bem legais, assim. Os jogos trazem essas dinâmicas diferenciadas para você usar vários tipos de arma, vários tipos de magia, e isso acontece também na série. A série tem esses combates que são incríveis, e também os monstros clássicos, como eu disse anteriormente, que também aparecem na série, e isso vai adicionando elementos, né, que vão enriquecendo totalmente esse universo que tá ali na série. É isso aí, galera. Então a gente tem monstro pra caramba, estética gótica, uma história envolvente, tem um monte de vampiro bucha de canhão ainda também, a gente esqueceu de falar, mas tem um monte deles que são uns belos de uma escória vampiresca mesmo, que servem só pra ser passado de trapo-sapato ali pelo Isaac também ali durante a série, que ele arrebenta um monte de vampiro da corte do Drácula. Sim, mas sempre tem que ter, assim, aqueles que são mais farrapo mesmo pra apanhar, né? Porque... pra poder mostrar a grandiosidade de quem realmente ali tá a par do holofote, né? Mas isso vai aparecendo, então vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão ver vampiros onipotentes apenas, vocês vão ver uma galera ali que, apesar de ser humanos, são fortes pra caramba. E isso faz também com que a história saia do lugar comum dessas histórias de Dark Fantasy, né? Que tem humanos sendo dominados pelos vampiros e que não são ameaças pra eles, né? Ali não, ali eles sabem que tem ameaças concretas pra acabar com toda a farra vampiresca ali que tá rolando, né, em Valáquia, né? Então isso é uma parte muito interessante da série. O interessante também é o design de personagens, como o Diogo disse, né? Todo mundo muito bonito, né? Todo mundo lindão, né? Lindona. O design de personagens e de monstros também mantém essa estética gótica, né? Que honra os jogos. E também
incorpora algumas coisas de modernidade, né, que vai agradando tanto os fãs dos jogos, né, quanto os novos espectadores. E vou te falar, assim, não tem como discutir. A trilha sonora é repleta de temas clássicos dos jogos e algumas músicas novas. Né? Eles readaptam, né, pra um estilo novo, pra um metalzinho assim, pra uma sinfonia assim com orquestra. Então, porra, é um prato cheio, velho. E isso vai complementando assim a série de uma forma que traz uma nostalgia, mas também tem algo novo e vai cativando todo mundo, sabe? É muito bom, galera. E bom assim é porque esses elementos fazem a gente perceber que tem qualidade naquilo que tá sendo feito e mostrar como é possível a gente elevar um material que já é muito bom com uma direção de arte, uma direção ali de áudio criativa que entende de fato o significado daquela obra. Então você vê ali diversas decisões que são muito diferentes das dos jogos, mas que no final das contas fazem com que a série ela se eleve para algo muito maior até do que os jogos seriam se fossem adaptados o roteiro e a história exatamente como são em cada um dos jogos. Então isso é muito bacana, a gente vê o impacto que tem o diretor criativo, o diretor roteirista, todo mundo ali que tá envolvido, que conseguem entender o que aquela franquia significa e traduzir aquilo para uma mídia de uma maneira que funcione e que passe a mensagem e muito mais, né? Levando essa mensagem para algo além do que a própria série conseguiu alcançar. É, realmente. E com isso a gente vê que a série mostrou, né, que é possível fazer adaptações de jogos que respeitem e enriqueçam o material original e abre porta para novos projetos desse tipo no futuro, né? Porque a gente tem uma gama de jogos muito bons e poderiam ser muito bem adaptados. Com né? certeza. A gente já tem alguns jogos, né, aí que estão servindo de exemplo, né, que são séries que estão sendo bem adaptadas, né? Porém a gente tem outros jogos que não foram muito bem adaptados. Aí os fãs de Resident Evil choram. A gente ia falar, né? Resident Evil é um exemplo gigante disso, né, galera? De várias tentativas que foram feitas no cinema, nos filmes antigos lá da Milla Jovovich, né? Mas também nas séries novas com personagens, com atores não tão famosos e um pouco questionáveis às vezes, né? Mas também, galera, temos exemplos positivos. A gente sempre vem falando aqui, por exemplo, a gente teve ao longo dos últimos anos, né? A gente teve Halo sendo adaptado como série de TV e apesar de não ser excelente, é boa. A gente teve adaptação, por exemplo, pra filme aí do Sonic, que é um filme muito bom. Não tem nada, assim, além do Ouriço Azul e do Dr. Robotnik Maligno, o resto é tudo criado pra fazer funcionar aquela dinâmica dos jogos ali. A gente tem o filme do Mario, que saiu também nos últimos anos de animação completa pela Illumination Studios, né? Então, pô, cara, que a gente viu uma adaptação muito boa também da história dos jogos, também pra uma mídia que funciona. Sim, a gente teve a série de Fallout também. Com certeza, que foi excelente. Sucesso. E a série de Fallout a gente até já comentou aqui, né, galera, algumas vezes, né? Ela foi tão foda, que os roteiristas dos jogos, eles encaram a série como um jogo adicional, como uma história canônica para além dos jogos. Sim. Então olha só como é importante você ter, né, esse time que entenda o que o jogo significa e que eles abraçam essa causa para poder criar algo completamente novo, né? Primeira temporada de The Witcher aí também vale a pena mencionar, muito interessante. Verdade, também. Apesar de ter flopado hard, né, da segunda pra frente, mas as animações do The Witcher são muito boas. Sim. A gente tem a animação de Dragon's Dogma. Então, cara, as coisas vão explodindo aí e acho que a tendência é realmente nos próximos anos a gente ver adaptações boas surgindo, algumas medianas, não tão boas, mas vamos cruzar os dedos aí para que as nossas favoritas elas tenham uma chance no holofote aí para poder fazer a sua estreia positiva. Bom, então, o que vocês acharam da série animada de Castlevania? Vocês que já assistiram. E vocês que não assistiram, vão lá dar uma chance, porque essa série realmente muito boa. Deixe suas opiniões aí nos nossos comentários e nas redes sociais. Coloquem os 5 estrelas aí no nosso podcast para ajudar a gente. 5 cruzinhas. Holy Cross! 5 cruzinhas. É melhor que estrelinhas nesse contexto. E é isso aí. E é isso aí, galera. Então, torcemos aí para que suas aventuras aí pelo reino de Valáquia sejam seguras. Agarrem seus chicotes, clavas e armaduras. Preparem a água benta, o alho e a estaca. E olha, eu acho que é bom ter umas armas que só matam a gente normal mesmo, tá? Porque o negócio lá não tá fácil, não. E se vocês, depois de tudo isso, quiserem aí continuar, né, com esse bate-papo sobre o Castlevania, coloquem aí nas perguntinhas do final da nossa caixinha do Spotify o que vocês acharam, né? Se faltou alguma coisa,
Se tem algum personagem aí que vocês gostaram muito e a gente classificou como bucha de canhão, não falamos deles aqui, né? A gente quer saber da opinião de vocês, tá bom? E vamos nessa, galera. Um forte abraço pra todos. Obrigado a vocês pela companhia. E se lembrem, se encontrarem um castelo sombrio, ao subirem um templo budista, numa noite de lua cheia vermelha e no ano de 1999 em Tóquio, tomem cuidado, vocês podem estar entrando no castelo do Drácula. Ui, fujam o mais rápido possível. E tchau, até a próxima. Valeu!